gostaria que nessa palestra, que estamos tratando com servidores públicos, que eu também sou servidor público, eu conseguisse transmitir a vocês uma frase que eu mesmo fiz ela, e eu utilizo ela como uma diretriz da minha existência. A sutileza reside a essência do tudo. A gente passa, nasce, cresce, presta um concurso público, faz uma faculdade, tenta buscar conhecimento, só que passa como se não existisse. E a existência nossa só tem sentido ou razão se ela de fato for sutil. Sutil nas pequenas coisas que fazemos na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso dever funcional, que o seja, no serviço público, no exercício do magistério, ou buscar o conhecimento. Se você não fizer a diferença, penso que sua existência não serviu para nada, a não ser para talvez repetir outras vezes, ou não, ou prestar a sua conta. Eu tenho uma crença, acredito em um Deus supremo, construiu um universo maravilhoso, que quando você analisa a própria qualidade do que é feito a nossa formação corpórea, dessa cadeira, esse plástico, é de algo tão magnânimo, tão profundo, que nos toca, nos faz minimamente refletir. Será que eu simplesmente tenho que passar, acontecer e ser mais um? Aí vem a reflexão para o serviço público. Serviço público, que no último ano e meio aí, vem sendo tratado como res nullis, ou coisa de ninguém. Eu dou exemplo, que eu abordo essa questão, da própria pandemia do Covid-19. Nenhum plano nacional de imunização, plano estadual ou municipal, prestigiou o servidor público como diretriz de vacinação. Pedreiro, carpinteiro, pessoas importantes, qualquer pessoa que minimamente tinha uma movimentação política, conseguia entrar na lista de prioridades. O servidor público não foi incluído em lugar nenhum do Brasil. Congresso Nacional, a quem frequento 10 anos, todo e qualquer problema que o Brasil passa, a culpa é do serviço público brasileiro, e o serviço público brasileiro merece ser responsabilizado, nos limites dos seus limites das responsabilidades. Essa é a diretriz de nosso pobre Brasil. Pessoas desqualificadas ocupando funções públicas de relevância, como foi dito aqui na abertura, pelo prefeito. De fato, nós tentamos, quando assumi o cargo de promotor de justiça em 2004, fazer a provinha, simplesmente para ver se a pessoa não era analfabeto funcional, sabendo somar 5 mais 4, ou escrever papai, mamãe e pipa. E muitos não passaram e conseguiram recurso no Tribunal Regional Eleitoral e se tornaram prefeitos, gestores, administradores. E a legislação nossa, enfim. Mas não adianta. Eu acho que a nossa passagem pelo Brasil, que é um grande desafio, ninguém é colocado aqui de graça, é colocado aqui para evoluir, para aprender, para sofrer. E o serviço público tem uma responsabilidade brutal sobre a vida das pessoas. Vide agora a pandemia, quem segurou as pontas, quem conseguiu fazer com que a vida em sociedade continuasse seguindo adiante, foi o serviço público. Foram os professores, a distância, para manter a qualidade de ensino, educação, no que foi possível, os bombeiros, os médicos, os policiais militares que mantiveram a segurança, a máquina, a estrutura administrativa continuou funcionando, e nós fizemos o nosso melhor, e cada vez mais, por erros ou acertos, que muito mais eu jogo para o político, que por esses ou aqueles acertos ou erros, que conduziram mal, mas aqueles que conseguiram conduzir bem, e eu dou de exemplo o estado de Mato Grosso do Sul, que envolve estado, municípios e instituições, que conseguiram de forma coesa, inteligente, dialogar. Aí eu entro na minha palestra. A sutileza reside a essência de tudo. Qual foi o grande desafio da Covid-19?
Aprender a dialogar. Para que serve a Covid-19 em nossa existência? Uma doença, uma pandemia, dificuldades, a crise? Porque o fracassado sempre enxerga no problema uma dificuldade. A pessoa inteligente, a sábia, vê uma oportunidade. A oportunidade de aprender com ela. Evoluir, melhorar, dar um passo adiante em sua existência. Ou não. Mas pelo menos tentou. Quando você trata da discussão do Ministério Público, o que é Ministério Público? Eu gosto muito do livro Sapiens. Ele aborda a questão da evolução do ser humano nas suas dimensões antropológicas, filosóficas. O que é o ser humano? O que são as instituições? O que é Ministério Público? O que é a universidade? É uma ficção, é uma construção mental. É o que nos diferencia do golfinho, que é tão inteligente, eu acho, o golfinho, porque ele não tem a maldade do ser humano, mas através de uma construção mental que nós combinamos de acertar como algo que é importante, que é necessário para a nossa coexistência social. Amanhã a universidade não sempre existiu, tiveram outras formas de saber. Instituições como o Ministério Público aconteceram, poderão deixar de acontecer. Tudo depende da construção mental. Da mesma forma, mais do que tudo, nós buscamos uma coexistência social pacífica. Ou nós gostamos de guerra? Tempos atrás, era a guerra que trazia a riqueza do povo, da cidade-estado grega, ia lá, saqueava, ia ficando mais rico, saqueando, destruindo. Aí vem o grau de evolução da humanidade. Em que grau nós estamos? Que foi a abertura aqui. Nós somos uma geração do século XIX, século XX ou século XXI? O saber é isso, o serviço público é isso. Qual o paradigma que nós queremos para as nossas vidas, para as nossas instituições, para o nosso viver? Nesse sentido, que eu vou entrar agora na discussão jurídica. O que é o direito? Eu, professor Pedro Chaves, a última vez que eu estive nesse auditório foi para participar de um júri simulado, aluno da Universidade Federal, contra o aluno daqui, do grupo. E, por sinal, nós ganhamos o júri. O pessoal da ganhou o júri, mas não era um ganhar e perder, foi um 4-3, assim. Os dois ganharam, saíram todo mundo para a pizzaria, comemos pizza, tomamos cerveja, foi a coisa mais gostosa do mundo, foi uma experiência muito rica. E hoje estou aqui falando como professor, palestrante aqui para um curso de pós-graduação, de uma área tão relevante. E eu penso que de lá para cá eu evolui muito, aprendi muito, e devo muito isso à universidade, eu devo muito isso aos meus professores, e ao mesmo tempo minha vontade de sempre aprender e evoluir. Mas naquela época, o direito que nós somos educados, o Dr. Raslan foi educado, o professor Rui Celso foi professor da Federal, nós somos educados a demandar. O bom profissional do direito era aquele que demandava, que judicializava, entregava ao poder judiciário a soberania estatal de dar o direito às pessoas. Mas já havia movimentos, juizado especial que vem aqui do professor, do doutor saudoso Remo Letteriello, um dos grandes baluartes do juizado especial, tanto é que Mato Grosso do Sul ainda é uma referência nacional. Havia o juízo arbitral, a arbitragem, mas nada que empolgasse muito. E, ao mesmo tempo, a primeira onda, que é a Defensoria Pública. Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro são uma das melhores do Brasil. E até hoje venho porque deu uma perspectiva diferente de como você presta assistência jurídica para as pessoas mais carentes. Então, assim, o acesso à justiça é o mais fundamental dos direitos. Por quê? Se você discute a vida em sociedade, passa necessariamente pelo direito. Passa necessariamente pela sua vida, pela sua forma de conduzir, de agir e de educar e de respeitar ao próximo. Foi feito pelo Capelletti e Bryant Gart um projeto que até eu fui conhecer esse projeto no meu mestrado, que o Dr. Humberto também o possui, de Girona, e até utilizei na minha dissertação de mestrado, o projeto Florença, que ele fez estudos mundiais do sistema de justiça para a obtenção de resultados mais justos.
Nesses estudos sobre os sistemas de justiça que estão implementados no mundo, ele separa em 3 ondas o direito no mundo. E tem a ver com o que nós temos aqui no Brasil, a perspectiva de autores que estudaram ele e trouxeram para a nossa realidade. A primeira onda, ela aborda a forma do acesso à justiça. Tem uma lei de 51, que é a lei do acesso à justiça gratuita. Depois veio com a Constituição de 88 a Defensoria Pública. E ao mesmo tempo, nos municípios que não tem, o Estado que não tem defensoria pública tão proativa, nós tivemos aí a assistência jurídica através de nomeação de advogados dativos. Porque uma pessoa não pode ser negada a jurisdição porque efetivamente você não tem um advogado, um profissional qualificado. Os juizados especiais também mitigaram isso para algumas situações. Essa é a primeira onda. A segunda onda no Brasil foi a instituição Ministério Público nos direitos difusos. Como você consegue demandas da coletividade em grande massa, em grande quantidade, você trazer decisões únicas, não ter divergência, díspares, forma de enxergar o direito aqui ser diferente acolá. Isso é um problema que ainda persiste, mas avançou-se muito. E a terceira onda é da justiça negociada, da conciliação, da busca por resultado de efetividade e resolutividade. Como que você consegue juntar essas ondas e construir um direito moderno, pujante, resolutivo e efetivo? Esse é o primeiro desafio. O problema é que os teóricos vivem na teoria e os práticos vivem na prática. E eles geralmente não dialogam. E os principais temas que poderiam ser tema de aprovação de projetos de lei pelo Congresso Nacional, lá o tema é tão complicado, o senhor foi senador, lá é tão difícil passar alguma coisa boa, aí as coisas fluem muito no fígado, tá bravo com esse ou bravo com aquele, esse eu vou ferrar, na verdade ferra a sociedade, esse eu não vou oportunizar, porque esse aqui não é do meu partido, não é o líder, não é o relator, e a coisa vem acontecendo e a gente há 10 anos ali acompanha lá Brasília, é inacreditável. É melhor não saberem, porque se vive mais feliz. Mas nós somos o futuro. Amanhã estava aqui um menino que fez júri, hoje é procurador-geral, o prefeito também era outro professor que estava ali, tá, hoje é prefeito de Campo Grande, e assim vai. É por isso que é importante nós sempre trazermos a ideia em si, que é muito maior do que as construções, porque é ela que vai mover tudo, a sutileza, o que você pensou, o que você quis, você constrói e dá uma nova perspectiva sobre o que se enxerga. Eu faço a introdução para abordar, em primeiro lugar, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu sempre tive isso comigo, que a minha instituição, Ministério Público, ela tem um vício de origem. Um vício de 1988, grandes autores do Ministério Público de 88, deram muito poder para o Ministério Público, mas muito poder mesmo, responsabilidades, como o tio Ben fala, né? Quem conhece o Spider-Man, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que todo poder tem que ter controle e limite, senão há abusos, excessos ou ausência de empatia, se colocar no lugar do próximo. E essa perspectiva também é dada ao poder judiciário. É um poder de decidir a vida das pessoas. Fala, você está preso, não está preso, você sai, você não sai, você fica, você não fica. E, meus amigos, quem passou por uma ação penal, um processo penal, minimamente, estou falando nem uma prisão, mandado de busca e apreensão, sabe a gravidade que isso gera e constrange na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, no pêndulo histórico, o Brasil é um país que vive de pêndulos. Uma hora na extrema omissão, outra hora no extremo abuso de querer consertar as coisas. E o equilíbrio, quando chega, parece que pende para o outro lado, quando vai para o outro lado. É o desafio de ser brasileiro. A gente não consegue um mínimo de equilíbrio, mas esse é o desafio das nossas gerações. O Ministério Público veio com poderes, uma legislação farta de responsabilidades e muito desconhecimento sobre como fazer e como agir. Pessoas que prestaram concurso público, uns vocacionados, outros nem um pouco vocacionados, porque tinham um belo do emprego, nada além disso, e muito menos empatia pelo próximo, porque eram pessoas que não estavam preocupadas com o próximo, a não ser com o seu sagrado Deus umbigo, que eu falo, que há colegas que o sagrado Deus umbigo
é que reina na sua existência, mas a gente não pode, como instituição, depender desses garotos mimados que vivem no umbigo, e toda instituição, quer seja Poder Judiciário, quer seja Ministério Público, precisa de regras, limites e controle. Mas, ao mesmo tempo, esses membros precisam de independência, autonomia para trabalhar e agir contra quem de fato é poderoso e que merece uma rede do Estado. Porque senão o Brasil nunca vai ser um país do futuro. Vai ser o país da oportunidade dos malandros. Como conciliar tudo isso? Como você conseguir fazer com que o Ministério Público consiga separar o joio do trigo? E aqui a gente vai fazer a abordagem inicial de uma resolução que aborda sobre o inquérito civil, atuação do Ministério Público no interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e combate à corrupção. Estudando o tema nacionalmente, muito a aprender. Como que você educa quem foi educado a brigar? Qualquer problema a pessoa quer brigar. E é mais, o profissional que está criado e educado a brigar, ele tem uma dificuldade, porque ele foi educado dessa forma, passou no concurso, tem uma responsabilidade enorme, ao mesmo tempo tem uma blindagem enorme, tem dificuldade de conversar com o outro, às vezes com o próprio colega da promotoria. Agora imagina com um cidadão, não se faz para ele conversar. Você ganha uma estrutura, você passa no concurso, ganha um assessor jurídico, e ele vai lá, sempre surgiu o problema, eu faço uma ação, assino, protocolo, mídia enlouquecida para ter informação, fiz minha parte, cumpri meu dever social. Será? Demandas coletivas. Hoje, o professor Rui Celso é desembargador, sabe disso. A dificuldade do fluxo de processos com a expansão dos cursos de direito em todo o Brasil, faltou o Mansur aqui para ver, falar, quantidade de advogados formados, muitos advogados e muitos advogados. Demandas, defensoria pública se fortalecendo, demandas num fluxo hoje com SAGE, entra, sai, um fluxo absurdo, uma comarca. Eu cheguei na comarca de São Gabriel do Oeste, em 2004, eram 1.400 processos. Saí de lá 9.000 processos. E nós trabalhamos feito louco e não dava conta. Como você vai querer aplicar a regra do direito, da Constituição de 88, da vida litigiosa, para resolver demandas que efetivamente exigem uma solução pronta e imediata, até porque o interesse de fluxo coletivo individual homogêneo é só toda a nossa vida em sociedade. As principais. Não é só porque a gente pensa no Ministério Público, eu lido com o consumidor, eu lido com saúde pública, nós lidamos com combate à corrupção, nós lidamos com infância e juventude, meio ambiente, demandas que têm um interesse social muito grande. O índice de eficácia e eficiência do Ministério Público, lá embaixo. Você pegava os números lá embaixo. Por quê? Porque você propunha ação e Deus abençoa. Eu tenho ações de São Gabriel que eu propus em 2004, até hoje não foram julgadas. O juiz trabalha muito, tem 2 juízes lá. Mas é um fluxo, são demandas geralmente muito grandes, tem processos com 100.000 páginas, 50.000 páginas, 40.000 páginas. Esse é o direito posto, escrito, que tem regras. Se dá certo aqui no primeiro grau, no segundo ele tem o recurso, do recurso, do agravo, do embargo, depara no Supremo, vai, o Alexandre Ávalo, que é craque nisso aí, sabe, tem 50.000 recursos, e o direito acaba fazendo o maior defeito dele, é a injustiça social, porque o pobre não tem acesso a isso, o rico está feito, um bom advogado. A sua demanda é julgada rápida, o rico não tem julgamento, porque às vezes é o que lhe interessa muito mais. Voltando aqui, 2019, nós estávamos abordando o tema, na época era chefe de gabinete Dr. Paulo Passos, e essas coisas sempre me inquietaram bastante. À época ajudei, juntamente com a assessoria, e eu direcionei esses estudos, e nós fizemos algumas mudanças nas resoluções do inquérito civil do Ministério Público, conversamos com todos os promotores, pelo menos com os principais promotores, o Humberto participou da conversa,
Raslan participou, era procurador. A gente queria fazer algo diferente. Queria trazer um novo olhar para a atuação do Ministério Público com resolutividade e eficiência. E antes de entrar nela, a vida nos brindou com uma oportunidade ímpar de fazer com que essa resolução fosse aplicada e testada na prática. Pandemia Covid-19. Quando você estuda a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7593 do MPU, a 8.625, a 7294, das atribuições do poder do Ministério Público na atuação funcional, você tem um modelo de trabalho. Um modelo no qual você tem uma informação, instaura um inquérito civil, requisita documentos, notifica para juntar documentos e propõe ação. Agora pergunta, Alexandre, a gente que trabalhou muito aí nesse 1 ano e meio, Covid-19, como que a gente faria isso, Prefeitura e Ministério Público, para lidar com falta de leitos de UTI ou medicamento? Como é que eu faço? Instauro um inquérito civil, notifico o prefeito, o governador, para em 15 dias me mandar um ofício para falar a falta de leito, sobre os decretos de medidas restritivas. Aí, se eu não me dou bem com o Alexandre, eu entro com ação civil pública, que quer lá para o desembargador, para o juiz, para dar uma liminar. Se ele não dá a liminar, demora 5 dias. Não existe. As pessoas já morreram, o Estado quebrou, a economia faliu. Impossível. Assumi a Procuradoria-Geral de Justiça em maio de 2020, com a cidade fechada. MP fechado. A primeira coisa que eu trouxe para os colegas a refletirem é médico, professor, médico, bombeiro, policial militar, policial civil, todo mundo trabalhando. E a gente, como serviço essencial, vamos ficar escondido em casa? Se protegendo, óbvio. Quem está no grupo de risco se protege. Quem não está, tem que trabalhar. Tem que atender a sociedade. A sociedade nunca precisou de nós como precisou agora. 2, vamos botar em prática a nossa resolução e buscar a justiça consensual, efetiva e resolutiva. Precisamos conversar, precisamos sair do gabinete, precisamos entender o que está acontecendo com a sociedade e precisamos entender o problema e ajudar a trazer soluções. Então, o que aconteceu na prática? As principais discussões desse estado de Mato Grosso do Sul passaram lá pelo prédio da Procuradoria-Geral de Justiça. De todos os temas que abordou a vida em sociedade. Retorno das atividades escolares, lockdown, medidas restritivas, não restritivas, ampliação de leitos de UTI. Tudo passou pelos nossos colegas, das mais diversas matizes, enxergando o problema de uma forma multifacetária, que não existia antes. Patrimônio público, Humberto Ferri estava lá, com os colegas do meio ambiente, da saúde, da educação, do idoso. Todo mundo vendo as diversas matizes, como a gente conseguiria sair do problema e sem lesar tanto a sociedade, que já estava sofrendo absurdamente. Economia, atividade econômica. Tudo isso passa pela justiça consensual e que nós abordamos. Na resolução do inquérito civil, esse dispositivo, nós tivemos a sabatina do Dr. Paulo Passos agora, semana passada, o professor passou lá na CCJ e em breve acho que vai votar no Senado, ele vai virar conselheiro nacional do Ministério Público. A nossa ideia é levar essa resolução em âmbito nacional, para não ser só uma jabuticaba sul-mato-grossense, que deu uma experiência que deu muito certo, mas que se torne uma praxe da instituição Ministério Público, que ele deixe de ser demandista, que ele saia de seus gabinetes e de fato viva os problemas da sociedade. Começa pelo artigo 1º, parágrafo 3º. Isso não é inventar a roda, é só copiar com o que já está posto. O membro do Ministério Público promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Esse dispositivo vem do Código de Processo Civil, que tem aplicação no microsistema ou macrosistema dos interesses difusos, coletivos, individuais e homogêneos. Só que nós botamos como regra interna. E lá na frente, vocês vão ver os efeitos. Se puder passar outra página, um pouquinho mais. Sobe assim do artigo 8º, assim, inteiro, o que já passou dessa página específica. Isso, tá bom. Ó. Artigo 8º.
O fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público é a descrição do seu objeto justificativo ainda mais sucinta que necessidade da instauração e atribuição do Ministério Público. Não havendo prejuízo ao interesse público, os representantes do investigado poderão ser cientificados da decisão de instauração do inquérito civil. O que acontecia na prática? Aí vai entrar no artigo 22A. O presidente do inquérito civil deverá ouvir ao final o investigado. Sabe o que nós vimos durante muito tempo? E aí são as virtudes e os defeitos da nossa atuação. Algumas situações que me causam perplexidade até hoje. Que alguns justificam, eu vejo isso como abuso. Condução coercitiva, 6 horas da manhã, com a polícia, a imprensa, de testemunha, que nem réu é, para começar uma apuração. Te juro que eu vou passar minha existência sem compreender como algo minimamente razoável na vida de um ser humano. Isso é ausência absoluta de empatia, de se colocar no lugar do outro. É muito poder para pessoas despreparadas. Você acaba com a vida da pessoa, para a pessoa ser testemunha. A praxe nossa, nacional, eu falo que é uma praxe nacional, abre uma investigação, fomos educados, polícia civil, foi educado, é o sistema nosso, inquisitorial, de investigação, mas ainda o inquérito policial tem suas virtudes, regras bem estipuladas, que a pessoa tem ciência de uma investigação. A nossa instituição, por muitas vezes, abriram investigações e fecharam investigações e a pessoa não tinha a mínima ideia que ela estava sendo investigada. Ou ela tomou ciência da sua investigação via blogs, via mídia, sem ter oportunidade de dizer minimamente nada. E se tinha um cargo ou poder, aí de fato já era culpado e não importa se era verdade ou não. Demandas que fadados ao insucesso já no nascedouro, no recebimento da inicial. Eu nunca achei isso salutar. Sou filho de advogado criminalista, tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho da história do meu pai e aprendi com ele. E aprendi com o Alexandre o Grande, que meu pai copiou o nome, que botou o nome dos 3 filhos, um Júlio César, Carlos Magno e Alexandre Magno. Se ia prestar os filhos, ele não sabe, mas o nome ia prestar. Pelo menos isso. Que você, quando você ouve de um lado, você tampa o outro lado. Como que você não vai ouvir o outro lado? Vocês como servidores públicos. Você já sabe, você é o sábio, você sabe tudo. E não pode ter atuação da instituição com tantos poderes como o Ministério Público e responsabilidades com a sociedade. Porque cada pessoa investigada e tem toda a diferença. Colocou deverá. No caso de investigado, o seu advogado requerer diligências, olha, mudamos. Já virou a possibilidade do investigado trazer, requerer diligências
E o presidente apreciará a conveniência e oportunidade de sua realização, arcando o investigado com eventuais despesas. Puder baixar um pouquinho mais. É facultado ao investigado no curso de inquérito civil requerer pessoalmente ou por advogado a juntada de documentos aos autos do procedimento cujo determinante, ou seja, criamos um contraditório. Só isso aqui acabou 90% dos conflitos que nós tínhamos na instituição. Ouvir, ter empatia, se colocar no lugar do outro, abrir um mínimo de contraditório, a pessoa saber e poder colocar o seu advogado para buscar uma solução, que aí vai chegar às outras etapas, que teve mudança até da legislação até posterior, que vem no pacote anticrime, da NPP, a possibilidade de acordo na improbidade administrativa. Com isso daí, 90% dos nossos problemas começaram a diluir, porque nós começamos a olhar o outro como outro igual a si. E a pessoa não ficava sabendo via mídia o que estava acontecendo, que depois não virava nada, ou virava, ou que tivesse, o cara devesse mesmo responsável, fosse responsabilizado, mas dentro dos limites da regra do jogo. Da mesma forma, o artigo 25A, que é a nossa joia da coroa, o membro do Ministério Público promoverá, sempre que possível, antes da propositura de eventual ação civil pública, a solução consensual do conflito. Demonstrando nos autos, não é simplesmente falou assim, eu tentei e não deu nada, não. Ele tem que demonstrar nos autos a atuação nesse sentido. Esse dispositivo, o nosso sonho é que se torne nacional. E já falei com alguns deputados que devia ser lei. Isso aqui tinha que ser obrigatório em todo o Brasil. Aí você pode juntar documentos do Conselho Superior. Terminando já a resolução, apareceu um pouquinho mais. O compromisso poderá ser tomado em qualquer fase, que vai chegar na questão mais à frente. Agora pode descer. Nós preparamos caminho para uma instituição que foca na resolução dos problemas. Quando você ouve o outro lado, a possibilidade da pessoa estar certa é grande, porque chega um denunciante, especialmente no patrimônio público, em período eleitoral, é fuxico daqui quanto fuxico dali. Se você embala no fuxico, o fuxico vira fuxico. E você se torna mais responsável, se torna mais empático. Você pensa um pouco mais no outro, a instituição erra menos. E aí, óbvio que as situações que merecem responsabilidade grave serão respondidas na sua gravidade, com seu vigor, que a instituição tem que agir. Tivemos, depois da nossa resolução, alteração na lei de improbidade administrativa, eu coloquei até os dispositivos, como era previsto. É vedada a transação, acordo e conciliação nas ações que trata o caput, porque falava assim, olha, o combate à corrupção, a lei de improbidade administrativa, que vou fazer é vedada a transação, acordo nas ações que trata o caput. Então, ou seja, Passos tentou através de medida provisória, foi revogado, e depois veio as ações que tratam desse artigo, admite a celebração de acordo na persecução civil nos termos desta lei. Nós fizemos antes da lei esse dispositivo, encaramos o desafio de ter coragem de fazer algo diferente, e depois virou lei. E trabalhamos no Congresso Nacional, eu trabalhei ativamente lá no Parlamento por aprovação desse dispositivo em diversos projetos de lei que tramitavam. A lei de improbidade administrativa é uma grande conquista da nação brasileira, mas ela precisa de ajustes, ela precisa de equilíbrio. E está tendo agora alterações que, aí é que eu falo Congresso Nacional, com as suas paixões e suas virulências, ou seus amores, fizeram um projeto de lei bom, aí por paixões e virulências a Câmara desfigurou o projeto, para mostrar que não concorda com tudo, que tudo está errado. Aí agora, graças a Deus, o Senado da República, que é a casa que nós temos um diálogo muito mais republicano, de uma forma mais transparente, estamos lá fazendo o ajuste necessário do que é importante, entre elas a possibilidade de conciliação, outros controles, regramentos, critérios mais objetivos, porque senão, meus amigos, a lei de improbidade que foi feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, não, Fernando Collor de Mello. O Collor foi o pai da lei de improbidade administrativa. Ela
Se pegar ao pé da letra, vocês que são funcionários públicos, uma caneta que vocês levam, um princípio que vocês violam, a depender da interpretação do intérprete, tudo é improbidade. Ela desestimula. Eu sei, porque eu sou gestor também, eu administro uma instituição, eu sou ordenador de despesa. É todo mundo que chega para mim e fala assim, você é louco, você é procurador-geral? Não, você é ordenador de despesa. Ser ordenador de despesa hoje é um ato de loucura. Ser prefeito, que maluco. O cara que é prefeito, ele vai sair no lombo com umas improbidades, com umas prestações de contas ajeitadas. Ah, não tive durante o mandato. Termina o mandato para ver e ganha seu cara da oposição, você vai ver. Você está ferrado. Aí, na praxe, que acontece no Brasil afora, eu sei porque eu converso com o Conselho Nacional de Prefeitos. Falo, doutor, hoje o estímulo é assim. Ou o cara dá uma roubadinha para garantir já o dinheiro para advogado, para depois, vai gastar uma fortuna. E se for condenado, ele tem que garantir um pé de meia. Que vai responder, e vai mesmo. Assim, o parlamento, nesse ponto, foi sensível, trouxe algumas boas ou más alterações, veio a alteração da LINDB também, que é outro tema importantíssimo, que eu acho que tem que ser abordado aqui para eles. A LINDB é fundamental para tratar sobre a visão do que é a lei e os mecanismos de punição da legislação e o ato do gestor, como ele deve ser analisado ou não. Que dá, a Ana Carolina, quando resolveu ser secretária de administração, outra louca, minha amiga, eu falei, você é louca, o que você quer ser secretária de administração? Ato de loucura, igual eu também como procurador-geral, terminando meu mandato, não briga com o Tribunal de Contas, fica 5 anos depois do mandato prestando contas, conta sendo rejeitada, e vai, você também como secretário, sucesso, Deus te ilumine, boa sorte. Mas é isso que se tornou ser gestor no Brasil. Veio a alteração também no Código de Processo Penal, da justiça negociada, através do acordo de não persecução penal. Então, assim, quando você pensa num sistema de justiça no qual você não consegue separar o joio do trigo, você não consegue desafogar o Poder Judiciário para efetivamente julgar demandas que exigem uma decisão jurisdicional efetiva, imutável ou não pelos recursos, a pergunta que faz para a instituição Ministério Público, Defensoria Pública, que caminho nós queremos seguir? Simplesmente ser mais do mesmo? Eu acho que o mesmo não combina com o que está no direito posto agora, com a realidade posta de agora, de pandemia. Nós estamos ainda numa pandemia. De pós-pandemia, Deus abençoe que a gente vai acabar com essa pandemia, vamos ter uma endemia. Esse é um sonho verdadeiro. Não de não ter a endemia do Covid. Isso é uma ficção. Como a gripe tem aí, vamos conviver com ela durante muitas décadas. Nossos filhos. Mas isso é bom, porque nós aprendemos a enfrentar o problema de forma madura. Foi assim que nós mudamos a resolução do Mato Grosso do Sul, foi assim que nós conseguimos fazer com que os promotores e os procuradores de justiça colassem na ideia de trabalhar de uma forma mais empática, de ouvir o outro antes de julgar, ser discretos, resolutivos e eficientes. A promotoria do Humberto Ferri, por exemplo, do Patrimônio Público, que tinha um volume enorme de um monte de coisa, conseguiu, através do acordo de não persecução civil, tirar as pequenas demandas, as coisas que, de fato, que o prefeito falou aqui, devem ser tratadas pelas prefeituras, que é através do controle interno. O político tem que ter coragem de cortar na própria carne e separar o joio do trigo. Ver situações pequenas, ele mesmo resolver. Ele mesmo construir a solução interna. Isso é agir republicanamente. Se não fizer, aí o Ministério Público faz sua parte. Na lei de improbidade, nós somos, de fato, o principal ator. As demandas intermediárias, que a gente fala que são as demandas que envolvem uma possibilidade, o cara errou, há uma possibilidade de acordo, a justiça negociada está aí à disposição. Óbvio que não é toda e qualquer situação. Óbvio que o promotor não pode ter a discricionariedade de fazer o que bem entender. Para isso existe um órgão superior
que convalida esse acordo, que é o Conselho Superior do Ministério Público. Ele faz um duplo filtro. Por quê? Não haja um excesso, mas também não haja uma falta. Que todo sistema bom é que tem duplo filtro. Igual o celular, WhatsApp. Quem não botou a dupla verificação, o Instagram, está fazendo loucura. Vai permitir que alguém dê golpe aí. A dupla verificação é muito importante. O duplo controle. Aí você consegue. É o que nós temos, é o que limpou a promotoria do Dr. Humberto. Primeiro, mandou para o controle interno. Segundo, fez a dupla verificação, acordos, diminuiu aquelas pequenas demandas, que de fato há no serviço público, os erros, falha, não é má fé, não é dolo. Houve um erro, falhou, cometeu uma bobagem, tem um negócio sem ver e por aí vai. Ou até fez um desvio de pequena monta. Ah, se desviou, fez uma coisa errada, 10 mil, paga 50 mil e morre o assunto. Faz homologação, essa justiça é negociada. Ou é melhor um desvio de 10 mil reais de um servidor público, é melhor. Você manda para o controle interno, administrativo, a prefeitura vai lá, toma o procedimento. Se desviou, demite, o cara abre o procedimento. Segundo, tem que pagar por isso. Faz um acordo, já dá uma multa para ele já quita aquilo ali. É uma oportunidade para ele também, que não fica os direitos políticos suspensos, ou não fica eternizando uma demanda de 20 anos, que no final vai mandar devolver 10. Assim, é ruim para todo mundo. E por fim, gaste toda a sua energia nos corruptos mesmo, aqueles que lapidaram o dinheiro público, e que o Brasil, de fato, é pródigo nisso aí, tem muita gente com vontade de responder um processo de improbidade por corrupção. Isso aí, com as regras do jogo postas, com o contraditório existindo, com uma visão de respeito para o investigado, tratando ele como ser humano, caberá ao Poder Judiciário dar a palavra final, se deve ou não deve. Não deve, segue o jogo. Trabalha na próxima e tenta provar. O ônus da prova é nosso, como instituição, representando a sociedade. É uma justiça negociada. Fora a improbidade administrativa, direito ambiental já vinha com a justiça negociada, muito forte, mas haviam demandas que não havia o contraditório prévio. Isso é importante, mudou. Consumidor, saúde pública, né, Alexandre? Agora no Covid, tudo tem que ser conversado. Tem solução melhor? Nós não temos a verdade. Nós somos operadores do direito. Às vezes você conversa, chama um técnico, chama um analista, chama uma pessoa especializada na área, você consegue ter uma visão multifacetária e conseguir solucionar o problema do que simplesmente entregar na mão de um assessor, entre uma ação civil pública e acabou. E da mesma forma, essa resolução nós apresentamos para a OAB, para o Mansur, meu amigo Mansur, que ficou extremamente empolgado, mas eu falei, Mansur, trabalha dentro da OAB, porque vai ter resistência dentro da OAB. Ele, mas como que vai ter resistência? Eu falei, Mansur, eu fui criado dentro da OAB, eu conheço bastante. Por quê? Se eu chegar para o cara que vai falar assim, olha, eu vou cobrar 100 mil do professor Pedro Chaves de honorários, um acordo vai custar 10 mil, ele vai querer 100 mil de honorários. Não faz acordo, te prometo que você vai ser absolvido, que no final você vai me pagar 100 mil reais. Se fizer um acordo de 10, não serve. Aí o Raslano vai, ó, 10 é muito barato, não vou querer 10 como advogado, não é muito pouco, quero 100 mil reais. E de fato houve. Eu vivenciei uma situação com o prefeito do interior, com a NPP, Acordo de Não Persecução Penal. O prefeito sentou, eu conheço o prefeito, sentou na minha frente. Falei, sobre esses fatos aqui, eu assumi agora, Procuradoria-Geral, sobre esses fatos. Teve tudo, eu errei. Está errado. Tem que negar. Está errado. Eu errei, eu sei que eu errei, e eu queria resolver esse assunto. Está fácil. Vamos fazer um acordo aqui, tal, pega um valor, botei um valor até pela postura dele, valor básico, não era grande, era 5 mil reais, dou para uma entidade aqui, era um erro de gestão. O advogado dele falou, não, ele não vai assinar. Aí eu, foi o primeiro acordo meu. Eu falei assim, como é que é? Ele, prefeito, eu falei, vou olhar para o prefeito. Ele olhou assim, mas como assim não vou assinar? Não. O senhor não, isso daqui ó, é uma visão diferente do problema. Aí eu falei, olha, meu amigo, o prefeito não tem mandar recondução agora, isso era daqui 4, 5 meses, você vai fazer ele responder, vou processar, vou trocar uma ação de improbidade nele, e uma ação penal nele, por causa de uma bobagem. Ele, prefeito, eu tenho prova que ele não fez. Aí ele ficou quieto. Eu falei, olha, prefeito, estou dizendo ao senhor, o senhor saindo daqui, o senhor não fazendo, amanhã eu protocolo a ação. E vai sair na mídia, você vai pagar as consequências dessa bobagem. Ele falou, doutor,
Fica tranquilo, eu volto a procurar o senhor. No dia seguinte ele voltou sem advogado, desconstituiu o advogado e trouxe outro advogado e assinou o acordo. Coisa assim ridícula. Mas isso eu vivi, não me contaram, isso eu vivenciei. Então assim, vocês que estão fazendo pós, tem servidor público, não sei se tem advogado aqui também. Tem acadêmico? Mas acadêmico é advogado também, formado, tem advogado, tem OAB. Ah, tem a graduação, não é pós. E tem graduação, mas tem um advogado aqui. O advogado também tem que ser educado a compreender que o mundo mudou. Ele tem que ser resolutivo para o cliente dele, não é arrancar o dinheiro dele como se fosse um caso vísceras do cliente. Ele tem que trazer solução para o cliente dele, não um problema. Problema todo mundo já possui. Então assim, e os colegas, Humberto é testemunha, já passou N vezes essa situação. Muitas vezes o advogado não quer a resolução do problema, porque o problema ele é rentável. É inacreditável, mas é assim que funciona o mundo. Então, o que eu falei mal do MP, agora estou falando mal da OAB, mas eu estou falando mal do ser humano. Porque todos nós, servidores públicos, advogados, promotores, juízes, professores, delegados, nós somos seres humanos, que nós trazemos dentro de si, carregando algo que nós temos ou da nossa essência, ou da nossa formação. A nossa formação acadêmica, o Alexandre é formado comigo, nós somos colegas de turma, fomos educados a demandar. Nós não fomos educados a solucionar problemas. 2, nós não fomos educados, é da nossa cultura, nós estudamos filosofia só de verdade no mestrado e doutorado. Na graduação não tem, é uma coisa muito superficial. Se quiser, você corre atrás. O que é filosofia? Pensar, raciocinar, questionar. O povo judeu, o povo americano, boa parte dos países europeus começam desde pequenininho. Minha família mora nos Estados Unidos, meus sobrinhos são americanos. Eles estudam filosofia desde o 3º ano. Aqui é comparável. Eles estudam tem mais de 20 livros de filosofia por obrigação na escola. O que é filosofia? A arte de pensar e raciocinar. Nós temos aí, no direito, na faculdade já, a metodologia, nós tínhamos o professor Ferratini, que é um craque aí, Deus o tenha, com certeza o tem, que é um homem maravilhoso. E aqui com certeza tem professores maravilhosos também que tratam do tema. Te ensina, mas a população em geral, o EJAS da vida, essa educação fast food, que nós temos aí até o 2º grau, não nos educa a pensar, a raciocinar, a questionar. A gente simplesmente vai e faz. E mais, quando você vai dar uma aula, uma palestra, as pessoas querem. Eu fui professor durante 5 anos, eu dei aula na Anhanguera, depois na CDB, em Rio Verde e São Gabriel. Trabalho mesmo voluntário de repassar a informação. Mas percebia que todo mundo queria uma resposta pronta, soluções prontas, dita para mim, que eu vou copiar, anotar e gravar, e vou me tornar um profissional de qualidade. Então, assim, essa é a virtude que novamente eu falo e vejo. A Marina é minha assessora, que é professora aqui. É o diferencial de vocês. Vocês estão forçando a pessoa a pensar. Isso é formar profissionais de qualidade. Eu também, quando o chefe de gabinete trouxe essa proposta, essa ideia louca aqui dessa resolução, que o Dr. Paulo Passo comprou, e mudou a forma de atuar o Ministério Público do Mato Grosso do Sul e, se oxalá, do Brasil. Te falo, me dá muito orgulho isso, de fazer a diferença, não ser mais um igual a todo mundo. Nunca aceitei algo pronto, mastigado. É assim, pronto, acabou. Mas por que é assim? Isso é filosofia. Mas por que isso? Por que aquilo? Não, isso não é certo. Isso que está fazendo é como eu enxergo que eu gostaria de receber? Não, jamais. Então, alguma coisa está errada. Demandas judiciais têm que ser o último caminho daquilo que é necessário e que tem que ser posto. Aí é o caminho e a solução. Esse é o dever do Poder Judiciário, trazer a paz social. Agora, se você enche o Judiciário com demandas infinitas, ele nunca vai conseguir dar paz social, porque humanamente é impossível, e não tem como a gente triplicar o Poder Judiciário, quadruplicar, e isso não é a finalidade do direito. Cabe a nós, operadores do direito, trazer dentro da sua esfera de realidade, o Alexandre lá na prefeitura,
O Matsushita lá na Secretaria de Segurança Pública, todo mundo pensar, questionar, como que nós conseguimos resolver isso? Aí compete a vocês também, servidores públicos, onde estiverem, na sua repartição, no seu local. E a maior dificuldade de toda essa questão da negociação passa por um problema de origem, que é olhar para o outro, ouvir o outro, conversar com o outro. Nesse mundo de... Isso aqui, ó, eu também sou viciado. Confesso, mas eu estou tentando. As pessoas só querem conversar assim. A forma de comunicação agora é um teclando com o outro. Como que isso resolve? Como que você vai fazer um trabalho, fazer com que o serviço público, que foi, como disse aqui na pandemia, tratado, infelizmente, de uma forma desnecessária, como que a gente pode mostrar que nós somos diferentes? Como que nós podemos mostrar que nós estamos aqui para fazer a diferença? É a sutileza das coisas. Sutilmente, você consegue transformar a sua realidade ao seu entorno. Se você não compreender isso, você não compreendeu nada. Não adianta você falar que você é cristão, muçulmano, judeu, espírita. Se você pega budista, todos os preceitos religiosos que nós temos, todos passam pela empatia, do amor ao próximo. Eu acho que essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Mostrar como o Ministério Público está evoluindo, especialmente no Mato Grosso do Sul. Tanto é que nessa questão de pandemia nós somos homenageados pelo Conselho Nacional do Ministério Público como referência nacional de como ter uma atuação buscada através da conciliação. Raríssimas demandas judiciais, e uma instituição que tem 224 membros, que aprendeu a trabalhar de uma forma diferente. E esse agir diferente é que eu acho que o curso aqui serve para vocês, mais do que um diploma, falar que vocês ganharam esse diploma, vocês precisam fazer diferente, agir diferente e tentar construir algo que de fato traga resultados efetivos e resolutivos. Então essa é a missão da Justiça